E a política. Agora, Santa Catarina ocupa o 4º lugar com mais casos notificados de estupro de crianças e adolescentes no país. O dado é do Anuário de Segurança Pública. O número chama a atenção e acende este alerta para os sinais que as crianças e os adolescentes trazem aos pais, aqueles que convivem com estas crianças vítimas de violência, para que esses sinais possam ser identificados e assim a polícia conseguir agir contra este crime e principalmente identificar e punir quem está cometendo esta violência. 4º lugar no país de casos notificados de estupro é algo inaceitável. Pode colocar a reportagem no ar. Olha o alerta. Uma violência silenciosa, que muitas vezes não deixa cicatrizes físicas, mas muitas marcas psicológicas. Santa Catarina está em 4º lugar no ranking nacional de casos de estupro notificados de crianças e adolescentes. Os dados são do 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Ampla divulgação dos fatos, acesso facilitado à Polícia Civil, aos canais de denúncia, trabalho em rede integrado, faz com que nós tenhamos um aumento da notificação de crimes. Quanto melhor funcionar a rede, maior vai ser a notificação desses casos, porque são crimes que muitas das vezes ocorrem em local onde não há testemunhas. Só em 2020, mais de 2.500 crianças e adolescentes foram vítimas de estupro no estado. Mas esse número pode ser ainda maior. Isso porque, em muitos dos casos, as vítimas ficam cercadas por uma barreira de silêncio. Até a criança identificar que aquilo que está acontecendo com ela é uma situação de abuso sexual, leva um certo tempo, por mais que a criança entenda alguma questão de sexualidade, e se ela não entender, então a demora ela é um pouco maior, porque ela sente medo. A criança precisa se sentir segura para poder pedir ajuda. A fala dentro da família, ela é muito importante. A comunicação, explicar o que acontece, o que pode acontecer, explicar também sobre o corpinho dela, onde pode ser tocado, onde não pode, onde é proibido. É preciso também prestar atenção no comportamento. E as crianças vítimas de abuso sexual, quando elas não verbalizam, elas acabam mostrando com o comportamento. Então, é muito comum crianças que foram abusadas sexualmente ficarem mais isoladas ou terem comportamentos mais sexualizados antes da época. Em grande parte dos casos, o abusador é alguém próximo à vítima. 7 a cada 10 abusadores são da família. Então, assim, é um número muito grande, né? E nós podemos diferenciar em dois estados. O abusador, né? E o pedófilo. O pedófilo é de 20% a 30% só são pedófilos, que realmente tem uma doença, uma parafilia, e não tem cura. E nós temos aí o restante, que são abusadores mesmo, são criminosos. O Código Penal prevê pena de 6 a 10 anos para o crime de estupro. Se a vítima tiver entre 14 e 18 anos, a pena é aumentada, chegando a 12 anos de prisão. No caso de menores de 14 anos, o estupro é presumido pela lei independentemente do consentimento da criança ou do adolescente para o ato sexual ou conduta libidinosa. A lei ela tem um trâmite, prazos de prisão a ser cumprida, prazos de pena que são fixadas. A gente sabe que o crime de estupro não é um crime que o cidadão vai ficar preso eternamente. Muito se discute com relação a evitar novos casos, se seria uma situação de castração química, se seria uma situação de aumentar a pena. Então, por isso que a sociedade como um todo tem que criar mecanismos de se aproximar dessa criança, orientar essa criança. E essas pessoas que são presas, são condenadas no dia que saírem da prisão, não chegarem mais próximas de criança alguma. Prevenir, entender os sinais e procurar ajuda. As denúncias podem ser feitas diretamente na delegacia ou pelo Disque 100 e 181. A Polícia Civil também atende as denúncias através da delegacia virtual e WhatsApp. Tudo pode ser feito de forma anônima.